Fala, caipirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho, falo aqui da Chapada dos Veadeiros, da capital da Chapada, Cavalcante, direto do Brasil profundo. Caipira, é o seguinte, o dia da eleição tá chegando, acho que eu já falei um bocado sobre isso aqui, e hoje eu quero me prender à história. É claro, o que eu vou falar tem muito a ver com o Brasil atual, mas também mostra uma certa, como eu diria, um certo revisionismo, principalmente do nosso lado, da direita, a certos personagens históricos que tentamos hoje defender com todos os floreios possíveis, mas que se mostraram um tanto quão, como eu diria, contestáveis quando a gente olha para a história sem a paixão ideológica. Eu vou dar uma lida aqui num, num artigo do Paulo Francis que demonstra muito bem isso, e o gênio das palavras da direita brasileira, junto com Nelson Rodrigues, explicita bem o que eu penso sobre esse personagem. Vamos falar sobre Carlos Lacerda. A crítica a Lacerda, desculpa, começando, aspas. A crítica de Lacerda à substância eleitoral do país nesses tempos não é fácil de contestar. Nunca ficou claro quem era essa força democrática oprimida que reestruturaria nossas instituições. É certo que o exército seria o fórceps da transformação. É permissível aqui um pouco de psicologia barata, que nem por isso deixa de ser salutar. Lacerda foi do Partido Comunista. Aprendeu que é possível a um partido de vanguarda, o leninista bolchevique, se substituir às massas proletárias, assumir o poder em nome delas e administrar-lhes a vida enquanto ganham consciência de seu papel histórico. Uma vez democrata e anticomunista, não perdeu a sua crença no substitutismo. A diferença é que designou o exército para o papel do Partido Comunista, enquanto ele, Lacerda e aliados mostrariam, na prática, no governo, ao povo o que estava perdendo ao ouvir a cantilena comuno-petebista, entoada pelo getulismo. A teoria do substitutismo temporário, na versão de Lacerda, sem que os pobres militares lhe sonhassem a origem leninista, foi adotada, na minha opinião, pelos oficiais pensantes de 1964. Até quando aboliram toda e qualquer pretensão do voto livre, ainda que pelo Congresso expurgado de oponentes, os generais sempre insistiram nas aparências da sua própria transitoriedade no poder, realizando eleições de fancaria nos períodos prescritos e não admitindo o continuismo pessoal. Por motivos inexplicados à minha satisfação, Lacerda exibiu uma impaciência alucinada no período Castelo Branco. Literalmente alucinada, pelo que se pôde ver como membro do público que já despejou insultos sobre o Marechal, dos quais o mais divertido foi chamá-lo de Anjo da Rua Conde Lage. Um biógrafo honesto e com acesso a todos os papéis de Lacerda talvez possa desvendar as causas dessa atitude. É sabido que no episódio da prorrogação do mandato de Castelo, em 1965, ele não participou da pressão parlamentar que impedisse esse desfecho. É possível que houvesse percebido a força da intenção dos militares no poder ou à volta deste de expandirem sem prazo fixo o regime de transição que pregara. O fato é que, em 1967 e 68, já o vemos tentando articular uma frente ampla com os caçados Juscelino Kubitschek e João Goulart, visitando este no exílio no Uruguai. Alguma coisa parecida com hoje? Então, vamos continuando. Lacerda terminou caçado e na cadeia em 1968.
Morreu em 1978, um ano antes da abertura política e anistia que lhe restituiria, em idade hábil, 62 anos, os direitos civis. Desapontou profundamente os seguidores da classe média exaltada, que lhe constituiu uma base eleitoral, ao procurar Juscelino e Jango, que, mais do que ninguém, ajudou a desmoralizar junto a esse eleitorado. O aspecto farsesco da Frente Ampla se reduz bastante se lembrarmos a formação ideológica de Lacerda no Partido Comunista, para o qual alianças temporárias com os mais declarados inimigos do socialismo são rotineiras, se consideradas úteis em última análise, à causa do partido. Mas Lacerda era uma pessoa só, e não carregava consigo a convicção e ritos de um corpo doutrinário como o marxismo à la soviética. É possível também ver a trajetória de Lacerda no período como um exemplo de vaidade frustrada, que levou o portador à autodestruição. Ele suscitou tanto ódio que uma análise ou tentativa de analisá-lo com realismo é incomum, para dizer o mínimo. Ninguém lhe nega o talento, é um dos demônios da esquerda nacionalista do país. Como o autor e propagador da cunha comum no PTBismo, merece atenção. O que quer dizer isso? É a mistura de caudilismo populista que se manifesta pelo estatismo e corrupção dos costumes políticos e manifestações demagógicas de afeto ao povo. É o que temos em 1985, no início da Nova República. A bem da justiça não era a intenção percebida do governo Castelo Branco. Ao contrário, os ministros econômicos Roberto Campos e Gouveia de Bulhões, em pleno apoio a Castelo e à Escola Superior de Guerra, tentaram reforçar uma infraestrutura que modernizasse o país nos moldes da economia dos Estados Unidos. É isso aí. Esse trecho mostra, ao contrário do que hoje tentam pregar muitos aí da direita, que Castelo foi o nosso homem, o nosso personagem histórico, eu, como um cara de direita, tenho uma visão um pouco mais, digamos, profana em relação a Carlos Lacerda. Não há como negar toda a força política que ele teve, os seus discursos inflamados, a sua atuação no jornalismo, tudo isso sempre demonstrou que ele era o que a gente poderia dizer, o antigetulismo progressista e sindicalista da época. E por isso mesmo, por ser a antítese de Getúlio, ele agiria, caso tivesse chego ao poder, tivesse tido força para chegar ao poder, eu acredito que ele agiria não muito diferente de Getúlio, buscando também impor uma ditadura, como Pinochet fez no Chile, ou em certos momentos até De Gaulle na França, com viés de direita, mas buscando sempre a perpetuação no poder. É a visão que eu tenho de Carlos Lacerda. Um getulista de direita, claro, criado desde as bases lá, na doutrina marxista, do início da sua carreira política lá no Partido Comunista. Houve a virada, virou um conservador, mas não era, de fato, um democrata. Esse é o que eu penso. E o que, de certa maneira, Paulo Francis deixou espetacularmente claro nessa passagem. Beleza? Galera, se inscreve aí no canal, dá o triplo C, curte, comenta, compartilha, dá um apoio para esse caipira aqui. Apoia o canal também, a gente precisa. Passa aí, dá uma ajuda aí pelo Pix, beleza? Fui, abraço.